Agora, a gente vai falar sobre a posição relativa das retas no plano. No finalzinho das nossas aulas presenciais, eu cheguei a colocar na sala as posições relativas que duas retas no plano podem estar, tá? Elas podem ser paralelas ou elas podem ser concorrentes, tá? E nós vamos estudar cada uma delas em específico, ou seja, a condição de paralelismo e de perpendicularismo entre retas. Paralelismo. Quando que duas retas são paralelas? A gente sabe que duas retas vão ser paralelas quando elas manterem a mesma distância de uma a outra durante toda a sua extensão, ou seja, elas nunca vão ter um ponto em comum, elas nunca vão se cruzarem, tá? Olha o exemplo que a gente tem aqui que eu coloquei para vocês no plano cartesiano. Ó. Então, eu tenho a reta R, tá? Que tá aqui, e eu tenho a reta S que tá aqui, certo? Vocês observam que a reta R e a reta S, elas mantêm sempre a mesma distância uma da outra, e elas nunca vão se cruzar, tá? Tudo bem? Vamos continuar? Como que eu vejo agora para saber se elas são paralelas ou não? Vamos lá, então. As retas R e S são paralelas quando? Quando seus coeficientes angulares ou as suas inclinações forem a mesma. O que é inclinação? É o ângulo de inclinação dela. E o coeficiente angular, ele é encontrado através do quê? Ou, né, da variação do x e do y, lá das equações, dos pontos, né, dos pares ordenados, ou pela tangente do ângulo que foi dado da reta, tá? Então, eu vou poder afirmar que a reta R é paralela à reta S quando o coeficiente angular de uma for igual ao coeficiente angular de outra, tá? Onde eu vejo isso? Ou na equação reduzida, ou encontrando o coeficiente angular específico que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. E também eu posso afirmar isso aqui, ó, reta R paralela à reta S, C e somente se a tangente do ângulo de inclinação da reta R for igual à tangente do ângulo de inclinação da reta S. Ou seja, MR, que é o coeficiente angular de R, é igual ao coeficiente angular de S. Então, elas serão paralelas somente quando seus coeficientes angulares ou a sua inclinação for a mesma, certo? Vamos continuar? Exemplo 1. Verifique se as retas R, y é igual a 3x menos 2 e S, 6x menos 2y mais 5 igual a 0 são paralelas. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui, a reta R me deu uma equação que está na sua forma reduzida, certo? Olha aqui. A reta S deu uma equação que está na sua forma geral. Então, eu tenho uma que está na equação reduzida e a outra que está na equação geral. Para facilitar a minha visualização de identificação do coeficiente angular, eu preciso deixar as duas equações na sua forma reduzida. Então, a equação da reta R já está na forma reduzida. Vou colocar ela aqui, ó. Y igual 3x menos 2. Quem é o coeficiente angular da reta R? Quanto? Não é o valor que acompanha a variável x? Então, ele vale 3. Então, m, que a gente chamou de coeficiente angular pela letra m, m de r é igual a 3. Agora, eu preciso encontrar o coeficiente angular de S, tá? Como que eu faço isso? Eu vou pegar lá a reta S, a equação dela. Qual que é a equação dela que ele deu? 6x
menos 2y, mais 5, igual a zero. Eu tenho que passar essa equação para sua forma reduzida. Como que eu passo para a forma reduzida? Isolando o y. Então, vai ficar assim, menos 2y igual, passo quem para lá, né? Ou seja, quem eu mudo de membro? Ou melhor dizendo, eu preciso fazer a mesma coisa dos dois lados da equação para que haja o balanceamento. Então, o 6x e o 5, se eles estão adicionando, eles vão passar subtraindo. Então, vai ficar menos 6x menos 5. Aí agora eu tenho que isolar o y. Então, esse menos 2 que está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é divisão. Então, y é igual a menos 6x dividido por quem? Quem que eu passei para lá? Foi menos 2. Por menos 2. E menos 5 dividido também por menos 2. Então, o y vai ficar como? Ou melhor, a equação reduzida, né, da nossa reta S vai ficar como? Menos 6 dividido por menos 2 vai dar quanto? 3. 3 o quê? X. Menos 5 dividido por menos 2, se eu for dividir, não vai dar um número inteiro, vai dar um número decimal. Então, o que a gente faz? Só faz a regrinha de sinal e deixa na forma fracionária. Então, vai ficar mais 5 meios. Essa é a equação reduzida da reta S. Pela equação reduzida da reta S, eu consigo identificar qual é o coeficiente angular dela. Qual é? M de S é igual a... Quem é o número que está acompanhando a variável x? Olha aqui, é o 3. Então, eu posso afirmar que coeficiente angular de R é 3, coeficiente angular de S também é 3. Se os coeficientes angulares são iguais, significa que as retas são paralelas. Então, ó, como MR é igual a MS é igual a 3, podemos afirmar que R é paralela a S, certo? Tranquilo, né? Exemplo 2. Determine a equação da reta S que passa pelo ponto P, 3 e 5, e é paralela à reta T de equação y é igual a 5x menos 7. Aqui a gente já tem uma situação diferente. Eu quero encontrar a equação da reta S, tá? E essa reta S, ele está me afirmando que ela passa pelo ponto 3 e 5. Ou seja, tem coordenada x3, coordenada y5. E está dizendo que essa reta é paralela. Então, eu posso já fazer uma representaçãozinha aqui, ó. A reta R vai ser S vai ser paralela à reta T. Então, elas estão nessa posição aqui. A S, tá? É paralela a T. E ele me deu a equação da reta T. Olha aqui a equação da reta T. Ó. Y é igual a 5x menos 7. Se elas são paralelas, e eu tenho a equação reduzida já da reta T, o que eu posso afirmar? Quando elas são paralelas, seus coeficientes angulares são iguais. Então, se eu encontrar o coeficiente angular de uma, eu já encontrei o coeficiente angular da outra. Olha aqui, y é igual a 5x menos 7. Quem é o coeficiente angular aqui? O coeficiente angular não é o número, né, que está acompanhando a variável x? É o 5. Então, quer dizer que o coeficiente angular da reta T é 5. Se elas são paralelas, o coeficiente angular da reta S também vai ser 5. Então, olha lá, como S é paralela a T, MS, que é o coeficiente angular da reta S, vai ser igual ao coeficiente angular da reta T, que vai valer 5. Tá.
E agora, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente aprendeu agora mesmo, né, nas aulas anteriores, que quando eu tenho um ponto, ou quando eu tenho dois pontos, e eu tenho que encontrar a equação da reta, e eu possuo o coeficiente angular, eu posso usar quem? O ioiô, michioxô? Então, vamos lá. É o que a gente vai usar agora para poder encontrar a equação da reta S. Quem que eu vou substituir aqui? Vou substituir o ponto que ele me deu, por onde a reta S está passando, e vou substituir o valor do meu coeficiente angular, que eu já sei que vale 5. Então, ficou como? Y menos. Por que eu não substituí esse y? Lembra que se é uma equação, a equação vai ficar em função de x e y. Então, eu só vou substituir quem? O y0 e o x0, que é o valor por onde está passando a minha reta que ele deu, que é o par ordenado 3 e 5. Então, vai ficar y menos, quanto que vale o y lá do ponto que ele me deu onde a reta está passando? É 5. Então, ficou y menos 5. Igual. Quem é o coeficiente angular? A gente acabou de ver aqui, ó, o coeficiente angular vale 5. Vezes x, eu não vou substituir. Quem que eu vou substituir? O x0. Quem que é o x0? Ou seja, o x do ponto que ele me deu por onde a reta está passando. Está aqui, ó, vale 3. Então, vai ficar x menos 3. Resolvendo isso aqui, y menos 5, ficou a mesma coisa. E aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. 5 vezes x, 5x. E 5 vezes menos 3, menos 15, tá? Agora, ele pediu para a gente encontrar a equação. Como a equação da reta T está na sua forma reduzida, a equação da reta S a gente também vai deixar na sua forma reduzida. Como que a gente deixa na forma reduzida? Isolando o y. Então, isolei aqui o y. Quem que eu passei para lá? O 5. Aí ficou assim, ó. Y é igual a 5 x menos 15, que já estava lá no segundo membro. Quem que eu vou mudar de membro? Não é o 5? Então, se ele está subtraindo, ele vai somando. Mais 5. O que eu faço aqui? Junto, menos 15 mais 5 vai ficar menos 10. Então, y é igual a 5x menos 10. Essa é a equação da reta S, certo? Acho que foi fácil de compreender, né? Agora, nós vamos ver a outra condição, quando elas vão ser perpendiculares, ou melhor, quando elas vão ser concorrentes. Primeiro, para elas serem paralelas, a gente acabou de afirmar que os seus coeficientes angulares ou seu ângulo de inclinação tem que ser o mesmo. Agora, para elas serem concorrentes, né? O que significa ser concorrentes? Quando elas se cruzam, quando elas têm um ponto em comum. Os seus coeficientes angulares, os seus ângulos de inclinação, precisam ser diferentes. E aí, nós temos o caso específico, quando elas são concorrentes e perpendiculares, tá? Então, a característica mais conhecida de duas retas perpendiculares é que no ponto de intersecção delas é formado um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus, tá? Então, quando duas retas vão ser perpendiculares? Quando seus coeficientes angulares forem opostos e inversos. Então, eles vão ser diferentes, porém, eles vão ser opostos. O que significa ser opostos? Um positivo e o outro negativo. E o que é inverso? Por exemplo, se eu tenho uma fração meio, o outro tem que ser 2 sobre 1. Isso é o inverso, tá? Olha aqui a representação das retas. Então, eu tenho a reta R e eu tenho a reta S, tá? O que aconteceu com ela? Elas se cruzaram em um ponto em comum, que eu chamei aqui de ponto C, e formou aqui um ângulo de 90 graus. Isso significa quando duas retas são concorrentes e perpendiculares. Vamos ver como que a gente descobre quando elas são perpendiculares? Então, ó, considerando o ângulo de inclinação da reta S como sendo beta, então o ângulo de inclinação da reta R será 90 graus mais beta. Dessa forma, faremos que o coeficiente angular da reta S
vai ser MS é igual a tangente de beta, tá? Ou seja, MR e da reta R. MR é igual a tangente de 90 mais beta. Ah, mas tem uma maneira mais fácil de identificar isso? Então, ó, aqui está o ângulo da reta S. E aqui está o ângulo da reta R, tá? Então, como que eu descubro esses coeficientes angulares e como que eu vejo se elas são realmente perpendiculares? Então, para ser concorrentes e perpendiculares, os seus coeficientes angulares, os seus ângulos de inclinação precisam ser opostos e inversos, eu disse agora há pouco. Vamos ver isso na prática com um exemplo? Olha aqui, ó. Como MS é igual a tangente de beta e MR é igual a menos 1 sobre tangente de beta, por que? Vocês devem estar se perguntando. Eu não disse agora há pouco que eles têm que ser opostos e inversos? Então, se tem que ser oposto, aqui é positivo no MS. Aqui vai ser negativo. Se aqui é tangente de beta, na verdade é tangente de beta sobre 1. Qual que é o inverso de tangente de beta sobre 1? É 1 sobre tangente de beta, tá? Então, para que as retas sejam concorrentes e perpendiculares, a multiplicação ou o produto entre os coeficientes angulares das duas retas precisa ser igual a menos 1. Então, vai ficar assim. MR vezes MS é igual a menos 1, tá? Então, dessa forma, a gente chega à conclusão que em duas retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma das retas será igual ao quê? O oposto do inverso do coeficiente angular da outra, que é o que a gente falou agora há pouco, tá? Olha o exemplo 1. Encontre a equação da reta S perpendicular à reta T, 2x mais 3y menos 4 igual a zero, sabendo que ela passa pelo ponto 3 e 4. Então, o que a gente vai fazer aqui? É o que eu fiz lá naquela questão, né, parecida, na verdade, com a de paralelismo. Só que agora a gente tem que lembrar que elas são perpendiculares. Então, a reta T está aqui, ó, a equação dela. 2x mais 3y menos 4 igual a zero. Qual é o primeiro passo que a gente vai fazer? Encontrar o coeficiente angular da reta T. Por quê? Porque eu sei que se elas são perpendiculares, o coeficiente angular de T vezes o coeficiente angular de S tem que ser igual a quanto? Menos 1. Então, 1 vai ter que ser o oposto e inverso do outro, tá? Como que eu encontro, então, da reta T? Olha lá. Vou ter que isolar o y. Isolei, ó. 3y é igual a menos 2x mais 4. Agora, o 3 que estava multiplicando, eu passei dividindo. Ficou y é igual a menos 2x dividido por 3 e 4 dividido por 3. Então, quem que é o coeficiente angular de t, da reta t? Vai ser menos 2/3. Lembra que é o que está acompanhando a variável x, tá? Então, menos 2/3. Então, ó, vamos pôr ele aqui. Menos 2/3. Eu sei que eu vou ter que multiplicar esse valor por outro e o resultado tem que ser igual a quanto? Menos 1. Que valor é esse? Olha aqui. MS vezes MT tem que ser igual a menos 1, que é o que eu coloquei aqui. Então, MS vai ser igual ao quê? O que ele já fez aqui? Se eu quero encontrar o MS, que está aqui, ó, eu vou isolar ele e o menos 2/3 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Foi o que eu fiz. Então, ficou menos 1 dividido por menos 2/3. Como que eu faço divisão de fração? Copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Quanto que deu isso? 3/2. Tá? Então, MS vale quanto? 3/2. 3/2 não é um valor oposto. Por que oposto? Porque aqui era menos 2/3. Então, aqui ficou mais.
E 3 meios é inverso de 2 terços. Lembra que eu falei? O que é o inverso? É trocar de posição. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vem para cima, tá? Bom, se eu tenho que elas são perpendiculares, eu tenho o valor do coeficiente angular dela já. E eu sei que ela passa pelo ponto 3 e 4, basta a gente usar o quê? O ioiô e xoxô, que está aqui, ó, para a gente poder encontrar a equação dela, tá? Então, ficou como? Y menos. Quem que é o ponto lá do y por onde a reta S está passando? 4. Então, ficou y menos 4. É igual 3 meios. Quem que é o 3 meios? Não é o coeficiente angular da reta S que a gente acabou de encontrar? Vezes x menos. Quem que é o ponto x? Por onde a reta está passando? Coordenada x. 3. Então, agora eu vou aplicar a propriedade distributiva. 3 meios vezes x, 3 meios de x. 3 meios vezes menos 3 vai ficar menos 9 meios. Só que aqui eu coloquei tudo junto, tá? Para poder facilitar. Os dois não estão sendo divididos por 2? Ó, ficaria assim, ó. Y menos 4 é igual a 3 meios de x menos 9 meios. Os dois estão divididos por 2. Então, eu coloquei tudo sobre um só. O que eu faço agora? Se esse 2 está aqui dividindo, eu vou passar ele para o outro membro, que jeito? Multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 4, menos 8. Igual quem que sobrou aqui em cima? 3x menos 9. Aí eu tenho que organizar a minha equação. A equação da reta t que foi dada no exemplo está na forma geral. Então, eu também tenho que deixar a equação da reta s na forma geral. Como vai ficar? 3x menos 9, vamos passar o y e o 8 para lá. Menos 2y mais 8 igual a 0, certo? Aí, quem que eu posso juntar? O menos 9 com o 8. Então, ficou 3x menos 2y, menos 9 mais 8, menos 1, igual a 0. Essa é a equação da reta S, certo? Acredito que não tenhamos tanto problema, né? Eu penso que está fácil, mas qualquer dúvida pode me perguntar depois. Vamos lá para o exemplo 2? Prove que as retas S, que tem a equação x mais 2y menos 1 igual a 0, e a reta R, 4x menos 2y mais 12 igual a 0, são perpendiculares. Como que nós vamos provar que duas retas são perpendiculares? Quando nós observarmos seus coeficientes angulares, eles precisam ser diferentes, tá? Um do outro. Eles precisam ser opostos e inversos um do outro, e além disso, a multiplicação ou o produto entre eles tem que ser igual a menos 1. Então, o primeiro passo é identificar o coeficiente angular de cada reta. Então, cada uma das retas está na sua forma geral, a equação delas. Ó, tá aqui, tanto da reta R quanto da reta S. Então, o primeiro passo, passar elas para a sua forma reduzida. Por quê? Porque na forma reduzida eu consigo identificar facilmente quem é o coeficiente angular. Então, vamos começar aqui pela reta S. Ó. X mais 2y menos 1 igual a 0. Quem que eu tenho que isolar primeiro? Não é a parte do y? Então, eu vou colocar aqui. Na frente eu já coloquei direto. Então, eu vou fazer o passo a passo aqui na frente. Ó. Vai ficar assim. 2y igual... Quem que eu vou mudar de membro? X e o menos 1. Então, vai ficar assim, menos x mais 1. Aí, agora, quem que eu tenho que passar para o outro membro? Não é o 2, que estava multiplicando? Ele passou que jeito? Tá aqui, ó, o próximo passo, gente. Dividindo. Então, y é igual a menos x dividido por 2 mais 1 dividido por 2, tá? Olhando aqui agora, quem é o termo que está acompanhando a variável x? É o meu coeficiente angular. Qual é o valor numérico dele? Quanto? Menos 1 meio.
Então, o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1/2. Lembra da regrinha? Se um é positivo, o outro tem que ser negativo. Então, no caso, se da reta S é negativo, o da reta R vai ter que ser positivo e vai ter que ser inverso. O que seria o inverso de menos 1/2? Quanto é? 2. Então, vamos ver se isso acontece. Então, a reta R. Tá aqui, 4x menos 2y mais 12 igual a 0, tá? Então, aqui, mesma coisa, fiz direto. Vou colocar aqui, ó, primeiro passo, isolo o termo, né, a parte que tá o y acompanhando. Então, fica menos 2y igual a menos 4x menos 12. Aí, agora, quem que eu tenho que passar para o outro membro? O menos 2 que está multiplicando, passo dividindo, tá? Tá aqui. Aí ficou y é igual a menos 4x dividido por menos 2 e menos 12 dividido por menos 2. Aí a gente vai ter que fazer a regrinha de sinal, negativo por dividido por negativo, ficou positivo. Tanto aqui, no termo que é onde a gente vai identificar o coeficiente angular, quanto no outro que é o termo independente, tá? Então, nesse caso aqui, quem é meu coeficiente angular? Vai ser 4/2. 4/2 é 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá quanto? Tá aqui na frente, ó. 2. Se eu multiplicar menos meio vezes 2, tá aqui, coloquei embaixo para vocês. Tem que dar quanto? Menos 1. Então, olha lá, menos meio vezes 2 igual a menos 1. Por quê? Multiplico numerador por numerador, menos 2 vezes 2. Vou colocar aqui na frente para vocês enxergarem, ó. Menos 2 vezes 2, menos 2. E 2 vezes quem que está aqui embaixo do 2? Na verdade, não existe, não está, mas ele existe. 2 vezes 1, 2. Quanto que dá menos 2 dividido por 2? Menos 1, certo? Provamos, então, que as retas R e S são perpendiculares, tá? Por hoje é só, ficamos por aqui. Obrigada pela atenção de vocês.